Sobre técnico de seleção, eu estava lendo uma notícia agora. Ela não é oficial, mas ela vem de quem tem muita proximidade lá na CBF. Carlo Ancelotti fica na seleção brasileira até 2030. Fica depois da Copa do Mundo. Acertou verbalmente ainda, falta assinar, mas acertou verbalmente um novo ciclo para ser treinador da seleção brasileira Ainda na bem que você falou próxima isso Copa antes do do Mundo. Ricardinho chegar, hein, André? Nossa senhora, aí o homem fica louco, né? Ele fica louco. Mas eu vou Nossa falar com senhora. ele sobre o tema. O Carlo Ancelotti, ele veio com o contrato até o final dessa Copa do Mundo, né? Dessa Copa do Mundo. Mas já tem aí um acordo verbal, segundo informações extra-oficiais, até 2030. Eu faria o mesmo, viu, o Piero? Eu faria o Você mesmo. entrega estabilidade, né? Pô, entrega estabilidade, deixa o homem trabalhar. Nós temos um grande treinador. A CBF tem dinheiro. Muita gente vai falar, a grana é muito alta. 10 milhões de euros por ano. É um salário de técnico de ponta no futebol mundial. Salário europeu. Inclusive bem maior do que as seleções nacionais pagam na Europa. Porque lá, técnico de seleção nacional não tem um salário tão alto. É nos clubes que se ganha dinheiro. É nos clubes. Mas assim, 10 milhões de euros e ainda teria 5 milhões de bônus pelo título. O que poderia dar 15 milhões de euros. E a CBF tem dinheiro. A CBF tem como pagar. E eu acho que tem que ser mesmo, viu, Piero? Porque assim, a gente não vive ainda no futebol brasileiro um momento que você tem um técnico na fila de espera ali, sabe? Que tem que nem a gente já teve em alguns momentos. Em alguns momentos aqui no futebol brasileiro, a gente sabia que se o técnico caísse, o Muricy seria o primeiro a ser chamado. Aí ele não quis. A gente, num determinado momento, sabia que o Mano era o técnico em evidência no futebol brasileiro, foi chamado. A gente sabia, num determinado momento, que o Tite seria técnico da seleção brasileira, foi chamado. O Dunga não, o Dunga caiu de paraquedas. O Luxemburgo a gente sabia que seria chamado. O Filipão, em algum momento. O Leão foi esquisito no meio desse ciclo aí Mas de ficou bem Copa de pouquinho, né? 2002. Treinou. Ficou pouco. Mas assim, hoje, se você não tem o Carlo Ancelotti para o próximo ciclo, abre-se um debate aí bem extenso. Você pode falar que você tem alguns nomes que despontam? Sim. Mas aí vão falar do Felipe Luiz. Eu não sei se o Felipe Luiz quer ser técnico da seleção brasileira por um ciclo inteiro. Não sei. Acho que o natural do treinador é rodar aí e, roda pelo mundo e mais pro final da carreira vira técnico da seleção. Ou Então não faz igual o sei. Tuchel, né? Pega um ano da Copa, né? Ou pega ali e... Porque, cara, muda a vida completa do profissional que trabalha com futebol. Agora a gente tá vendo o Carlo Ancelotti. Vejam a vida do Carlo Ancelotti. É uma vida, né? Tem que esperar a Copa do Mundo pra ele ver o que é pressão. Mas, por enquanto, ele tem uma vida maravilhosa. Nossa senhora. Ele não mora no Brasil. Ele mora onde ele quiser. Ele vai pra onde ele quiser. Ele fica lá no Canadá, onde tem lá a família da esposa. Ele fica lá em Londres, onde ele tem casa. Foi pra Madrid e vai pra não sei aonde. De vez em quando vem aqui no Rio, mete uns 5 estrelas ali na beira da praia, vê 2, 3 jogos. Não tem a pressão. Por enquanto tem todo o apoio. Na Copa do Mundo a gente conversa de novo, Ancelotti. É bom ele aproveitar até mais 5 meses disso aí. Aproveita. Mas a verdade é que você pode falar, o Felipe Luiz, o Rogério Ceni. Eu, por exemplo, achei que o Rogério Ceni fosse ser o técnico da seleção brasileira depois da era Tite. E aí o Rogério acabou dando uma derrapadinha ali no caminho, porque o Rogério, nessa época, tava assumindo o Flamengo e tal, não sei o que. Eu falei, quando o Tite sair, vai ser... Mas eu também nem sei se o Rogério quer agora. Também nem sei.
O Rogério acho que tem uma possibilidade, acho que ele vislumbra, que nem o Felipe Luiz, uma possibilidade de ir pro futebol do exterior, enfim, de rodar o mundo. Mas a gente começa a debater nomes, né? A gente começa a debater nomes. Não tem aquele cara que tá ali esperando um vacilo. Então eu acho que é acertada a decisão do Ancelotti e da CBF, muito mais da CBF, né, de querer que o Ancelotti fique. O Ancelotti cuida da vida dele, mas imagino que seja uma boa opção para ele também ganhar essa grana, ter toda a liberdade que ele tem, estrutura, porque isso a CBF dá mesmo. Hoje a gente tem uma estrutura de seleção brasileira, Piero, que é um negócio muito sério, cara. Seleção brasileira viaja com estrutura, fica nos melhores hotéis, fica, sabe, viagens em voos privados e tudo bacana, baita estrutura, planejamento, logística, tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Tem uma galera falando aqui, mas tem o Renato Gaúcho, na época falaram, eu falei, inclusive, de Renato Gaúcho. Aí falaram de Roger Machado, o Diniz teve a chance dele. Mas a gente vai ficar debatendo. Não tem um nome pra... Eu falei muito do Abel, que o Leonardo Nascimento tá lembrando aqui. Eu falei muito do Abel. Eu gostaria que o Abel fosse técnico da seleção brasileira num determinado momento aí, nessa indefinição que a gente tava. Porque a verdade, né, ô Piero, é que o nosso Edinaldo, ele fez uma lambança na seleção brasileira. Ele fez uma lambança. Ele esculhambou o nosso ciclo. Esculhambou. Principalmente aquele momento da indefinição do Diniz, né, cara? Porque aquilo ali era... que ele era técnico, mas não era. Um agente duplo ali, o Diniz, e você não tinha estabilidade, né? E nessa você perde para a Argentina pela primeira vez em eliminatórias em casa, a pressão aumenta. Aí você vem o Dorival como um bombeiro, e o Dorival a cada entrevista tendo que se garantir na Copa do Mundo, né? Enquanto continuava o fantasma do Ancelotti lá, então ele falava, não, na Copa vamos ganhar. E aí toma aquela traulitada da Argentina, tem que demitir. Cara, foi o caos. Foi o caos. Cara, a passagem do Dorival pela seleção brasileira é algo muito triste, cara. Muito triste. Então, assim, eu vejo. A galera tá falando aqui do Jair Ventura, bombeiro pra Copa do Mundo. Então, cara, nomes vão surgir aí, mas nenhum deles unanimidade. Nem o Jair Ventura, nem o Wagner Mancini, que vocês estão falando aqui. A verdade é que, cara, a gente jogou fora, né? Alguns anos de trabalho. Poderemos estar aqui daqui a alguns meses, e tomara que estejamos, falando o seguinte: tá vendo como não adianta nada ciclo completo, bonitinho, o negócio é chegar na hora e arrebentar? Né? A gente pode acontecer isso, né? Pode. Mas se pudesse fazer o ciclo bonitinho, tá? A gente fez o ciclo bonitinho, lindo, para a Copa do Mundo de 2022. Lindo. Do jeito que manda o manual. O técnico já tinha experiência de Copa do Mundo, já tinha tido a participação no Mundial, já sabia o que iria encontrar, já sabia das dificuldades, do que poderia fazer melhor e tal. Fez um ciclo inteiro com estabilidade. Ninguém cobrando, pedindo a cabeça, nada. Foi um ciclo... Líder das eliminatórias. Líder, tranquilo. E na Copa do Mundo bateu no mesmo lugar da outra. E a galera tá perguntando aqui no chat, André, o melhor batedor de pênaltis bateu ou não bateu? Vocês gostam, né? Por falar em Tite, perdeu ontem de novo? Teve isso? Alguém que escreveu aqui. Alguém que escreveu aqui. Peraí, é muito futebol pelo Brasil, né? É muito futebol. Haja coração, amigo. Perdeu. Perdeu pro Democrata. Perdeu pro Democrata de Valadares. Eu vi que o Chico da Costa... Eu tinha visto o Chico da Costa, centroavante do Cruzeiro, ex-Mirassol, ele pedindo tarreta pro jogador jogar Campeonato Mineiro, ele brasileiro, um árbitro brasileiro, e ele pedindo tarreta pro cara. Isso aí foi boa.
Esse vídeo eu vi. A galera tá falando aqui que foi falha do Fagner. Ah, é mesmo? verdade, fala do Fagner. É? Eu vi isso Eu aí. não, É. eu não vi, gente. Mas, pra gente encerrar de seleção brasileira, a seleção brasileira vai jogar uma partida no Brasil antes de ir embora, né? É o desejo do Ancelotti, do Rodrigo Caetano, enfim. A CBF quer fazer um jogo no Brasil pra se despedir. Esses jogos geralmente não dão muito certo, tá? Já aconteceu aí na história de ter jogador vaiado que depois já chega pressionado na Copa, já teve derrota, já teve atuação daquelas que, ao invés de empolgar, desanima todo mundo. Mas acho que é interessante você ter um jogo aqui. E esse jogo, eu imagino que esteja sendo preparado para ser realizado no Maracanã. Jogar no Maracanã, o Casemiro, tô lendo aqui o negócio do Casemiro. O nosso Ancelotti quer jogar no Maracanã e tal. Mas eu tava lendo que a cidade de Belém do Pará se colocou como candidata para sediar esse jogo. E Belém quer receber a seleção brasileira e o grande argumento é que o tempo, a temperatura, o ambiente vai ser muito mais parecido com o que o Brasil vai encontrar lá nos Estados Unidos durante a Copa, do que, por exemplo, o tempo no Rio de Janeiro, nessa época lá em maio. Não sei, acho difícil a CBF tirar esse jogo do Maracanã. Belém tá com moral com a CBF, né? A estreia do Brasil nas últimas eliminatórias foi em Belém, né? Foi o 5-0 contra a Bolívia, que todo mundo ficou empolgado, lá, do Diniz Isso. foi em Belém. Recopa do ano passado foi em Belém. Mas acho que essa vai ser difícil para tirar do Maracanã e do Rio de Janeiro. São 9h42. Ainda tenho muito mais assuntos para falar com vocês, tá? Muito mais assuntos para falar com vocês. Deixa eu tomar um golinho da minha banheira. Ô, Ricardola, o que você achou dessa informação de que o Ancelotti já tem acordo verbal até 2030? Aconteça o que acontecer lá nos Estados Unidos, o seu Ricardola, Carleto Ancelotti será técnico da seleção brasileira pro próximo ciclo. Bom dia, Ricardinho. Opa, legal, bom dia. Help me, I help you. Alô, CBF, me ajuda a te ajudar. Não existe fazer um novo contrato com o treinador antes do final da Copa do Mundo. É mais um erro da Confederação Brasileira de Futebol. Tem que esperar ver como é que a seleção vai na Copa do Mundo. Se por um acaso a seleção brasileira for eliminada na primeira fase, você vai manter um treinador que fracassou? Grande erro. Se for campeão do mundo, não tem problema. Aí você dá a sede da CBF para renovar com o cara. Você não pode renovar o contrato de um treinador sem antes ele mostrar desempenho. É simplesmente fora de qualquer senso você renovar o contrato de um treinador sem ele mostrar qual é o trabalho até agora de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Ele já conseguiu alguns feitos espetaculares, perder para o Japão, por exemplo. Olha que feito espetacular do treinador da seleção brasileira. Aí, como prêmio, antes de começar a principal competição do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, sem você saber qual é o desempenho do treinador, você renova o contrato. Espero que não assine, espero que fique só na palavra. Ó, vamos fazer o seguinte, ô Carleto, vamos esperar, Carlinhos, terminar a Copa do Mundo, a gente vê se vai colocar isso no papel ou não. Não existe você renovar o contrato de um treinador antes dele desempenhar na Copa do Mundo. É um erro da Confederação Brasileira de Futebol. Bom dia, careca. Eu sabia que você ia ficar nervoso. Eu sabia. Pô! Calma, Ricardinho. Olha aqui, ó. Tá bom. E aí você contrataria quem? Vamos lá. O Ancelotti vai lá pra Copa do Mundo e cai na primeira fase. Eu acho que a chance é bem baixa, né? Apesar de que o grupo do Brasil não é tão fácil assim como... É que classifica até o terceiro agora, né? Então. E o Brasil vai ganhar do Haiti. Então, por mais Esperamos, né? Por mais que tenha dificuldade contra Marrocos, contra a Escócia, e eu acho que
Contra Marrocos, com certeza. Se bem que tem O Brasil não é Marrocos vai favorito. chegar. Já vou falar agora para não falar, porque depois lá perto todo mundo vai falar. O Brasil não é favorito contra o Marrocos, tá? Já deixar isso aqui bem claro. Acho que 6 meses antes do jogo, ou um pouco menos, um pouco mais, o Brasil não é favorito contra o Marrocos. Claro que é favorito contra o Haiti e contra a Escócia é favorito. Agora, contra Marrocos. Eu tendo a concordar com você, mas não vamos brigar por causa disso. Ô, Ricardinho, assim, ó, se o Brasil tem um desempenho trágico lá, quem seria o seu técnico da seleção brasileira? Você ligaria pra quem? O telefone do o Samir Chaldi ia pegar o telefone, se fosse você, no lugar dele, ia ligar pra quem se o Brasil tiver um desempenho ruim na Copa do Mundo? Abel Ferreira. Você ia apanhar pra caramba, viu? Não tô nem aí.